Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band de Entrevista. O ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. As informações devem ajudar em pelo menos 4 investigações sobre crimes cometidos no governo de Bolsonaro. Sobre esse assunto e vários outros, a gente conversa agora com o fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, o advogado Flávio Pancieri. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado pelo convite, Renata. É um prazer estar aqui contigo. Segunda vez que estamos juntos, né? Falando sobre tantos assuntos importantes da nossa Constituição. Então, esse tema diz muito respeito, né, sobre a nossa sociedade. Todos têm muito interesse com relação a essa delação premiada, que pode aí descortinar várias coisas, né? E sobre esse assunto, o Ministério Público fez um questionamento sobre o fato de a Polícia Federal fechar esse acordo sem um posicionamento do Ministério Público. O que a nossa Constituição diz sobre isso? Qual a sua avaliação sobre o fechamento desse acordo diretamente com a Polícia Federal, sem a interferência do Ministério Público? Esse tema é um tema muito interessante que acho que merece análise. Primeiro, o que a legislação, o que o Supremo pensa sobre isso e, quiçá, o que nós pensamos sobre esse tema. A legislação autoriza que a polícia faça esse acordo de delação premiada diretamente. O Supremo Tribunal Federal já confirmou isso em outras decisões, entendendo que é possível que a Polícia Federal o faça. Mas a alegação do Ministério Público, quiçá, possa ter algum sentido e alguma razão. Na medida em que o titular da ação penal, aquele que pode denunciar quaisquer pessoas no Brasil, é o próprio Ministério Público. A polícia não é parte, ela não é integrante da relação processual em matéria processual penal. Portanto, a titularidade da ação penal, estando nas mãos do Ministério Público, me parece que é razoável esta manifestação do Ministério Público que ele também participe desse debate, participe desse momento de construção da delação premiada. Então, a alegação do Ministério Público é essa. Na prática, não creio que nós teremos uma solução distinta por parte do Supremo daquela que o Supremo já deu, né, em outros casos, que é dizendo que a Polícia Federal, sim, pode firmar acordos de delação premiada. Nós temos aqui imagens, né, do Mauro Cid, que é, portanto, um ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, mas a gente sabe que ele era muito mais próximo do que um ajudante de ordem, né? No primeiro momento, ele se manteve calado durante vários depoimentos, ficou preso durante um bom tempo. Então, ele era uma pessoa muito próxima do ex-presidente Bolsonaro. E aí, de repente, veio esse acordo de delação premiada. O que é um acordo de delação premiada? Ele é um instituto que está previsto no pacote, em especial agora numa nova formato no pacote anticrime, que permite que aquele que participa de um ato delituoso possa, para obter vantagem, que é obter uma redução na sua pena de 1 a 2 terços de sua pena, ele possa esclarecer como, supostamente, aquele ato delitivo, o crime foi cometido, trazendo, em especial, os mandantes do crime e aquelas pessoas que estavam em posições hierárquicas superiores a dele ao espaço de debate, ou melhor, à cena do crime, né? Não analisando esse caso em especial, mas se pegássemos qualquer outro caso, se pegássemos um caso de homicídio que tinha lá um mandante, um executor e um ajudante lá no homicídio, esse que ajudou o preso poderia dizer, olha, não fui eu que matei, eu ajudei, mas quem matou foi fulano de tal e quem determinou a morte, quem contratou a morte foi terceira pessoa e, portanto, ele teria um benefício dentro desta cadeia, dessa relação processual de redução da tua pena por ter colaborado com a justiça. Por isso que o Instituto é o Instituto da Colaboração Premiada, né? Você premia aquele que, por sua vez, ajuda a justiça a solucionar um crime cometido. É um instrumento, de certa forma, importante para você desvendar algo que a justiça, até certo ponto, não conseguiria desvendar se não fosse com a colaboração, como o próprio nome diz, de pessoas que estiveram
presentes ou participaram de alguma forma daquele crime. Mas é claro que não basta só a palavra, você tem que também comprovar, né? Exatamente isso. E é por este motivo que, neste momento, todos estão em silêncio, as autoridades e o próprio Mauro Cid. Porque homologar a delação premiada, que foi feita há poucos dias, é necessário agora uma série de medidas processuais penais, provavelmente devem estar sendo executadas nesse momento, para a busca e a confirmação daquelas alegações que o Mauro Cid deve ter feito em sua delação. Então, caso essa delação seja aberta, é possível que outros envolvidos possam pretender destruir provas ou ocultar algumas informações que, nesse momento, ainda possam estar à disposição das autoridades. Então, esse silêncio que ocorre, né, todos devem estar curiosos para saber qual é o real sentido e o real conteúdo dessa delação. Ela será uma surpresa para todos, porque ninguém teve acesso, salvo alguns agentes da Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, mas ela traz consigo a palavra dele, que deve ser corroborada, ou seja, deve ser afirmada como verdadeira por documentos e outros fatos e outros, por exemplo, mensagens eletrônicas, e-mails que comprovem o crime como aquele descrito por ele na sua delação. Caso isso não ocorra, será anulada a delação e ele perde o benefício. E ele foi solto em consequência dessa delação premiada? Ao que parece, dentro do processo de delação, essa é uma das medidas que podem ser concedidas pelo relator daquele processo. Esse processo corre em sigilo, então não é possível afirmar isso, mas é provável que uma das medidas já concedidas para ele, que foi a revogação da prisão preventiva e a conversão da prisão preventiva em utilização, me parece, de tornozeleira eletrônica para monitoramento daquele acusado, já é uma consequência, já o resultado da delação que ele promoveu. Lembrando só que esse programa está sendo gravado numa quarta-feira, dia 13 de setembro, né? Ele, daqui até ele ser veiculado, algumas coisas podem acontecer, até porque ele tinha muita proximidade ali, só para deixar claro isso. Enfim, então, tocando aqui sobre outros assuntos importantes para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre a nossa Constituição. Vamos falar um pouco sobre reforma tributária. Entre algumas mudanças que diz respeito à reforma tributária, uma coisa que também vem ao encontro da sociedade, das pessoas, é algo que diz respeito à herança, né? Que tem algumas mudanças com relação à herança, mudanças bastante significativas. Muito significativas, Renata. Esse é um ponto que vai afetar a vida de todos os brasileiros em algum momento de sua existência. Esse é um ponto que chama a atenção, em especial considerando as manifestações do ministro da Economia, que entende que no Brasil há um equívoco de distribuição de renda quando nós não tributamos de forma intensa o direito de herança no Brasil. Com tributos no Brasil que variam de 2% a 8%, dependendo do estado. Com a reforma tributária, nós teremos uma alíquota nacional sobre essa temática. E é muito possível que esta alíquota saia de hoje de estados que estão em 4% para algo em torno de 30%. Uma diferença muito significativa, como acontece em inúmeros países do mundo. Então, quem está pensando em fazer um planejamento sucessório, quem está pensando em transferir os seus bens para os seus filhos, com direito de usufruto, inclusive com possibilidade de reversão da doação em momento posterior, eu sugiro que procure um advogado e o faça o quanto antes, antes da aprovação da reforma, porque certamente isso trará um impacto significativo na carga tributária daquele que fará, seja a doação em vida ou então na transmissão causa-mortes mesmo dos bens para o nome de seus herdeiros. Doação em vida também? Também. É a mesma alíquota aplicada hoje em quase todos os estados e nós teremos um aumento substancial dessa doação em vida. Então é muito importante, porque muitas vezes as pessoas falam, eu não quero saber de política, não gosto de política, e a política está na nossa vida em todos os sentidos, né? Todos os dias. A reforma tributária é um ótimo exemplo disso, né? Vai impactar a vida de todos os brasileiros de uma forma
muito intensa, né? Em especial nesse tema do ITCMD, mas nós vamos ter uma série de outros temas que impactarão também a vida das pessoas, como o imposto sobre serviços, que vai aumentar, a tributação certamente aumentará em uma série de serviços em todo o Brasil, mas, e por isso é importante que as pessoas não se omitam nesse debate. É preciso entender a reforma e enfrentá-la, opinar, se manifestar no Congresso, mandar e-mail para o seu deputado para dizer se está satisfeito ou não, porque depois que o pacote estiver aprovado, vai ser muito difícil modificarmos o que vai passar pelo Congresso Nacional. Com certeza. E agora a gente faz um intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, daqui a pouco a gente volta e eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando de delação premiada e vários outros assuntos. O nosso entrevistado é o fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, o advogado Flávio Pancieri. Enfim, nós falamos sobre a delação do CID, vários outros temas, e em agosto deste ano, ou seja, o mês passado, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade considerar inconstitucional, por incrível que pareça, o uso da tese de legítima defesa da honra, né? Inclusive, a ministra Rosa Weber destacou o valor que a tese de legítima defesa da honra traduz expressão de solidariedade de uma sociedade, entre aspas, patriarcal, arcaica e autoritária. Não é nem possível, né, que em pleno 2023 a gente o Supremo Tribunal Federal esteja debatendo isso, mas, enfim, o que a gente pode considerar a respeito de legítima defesa da honra? Essa decisão é uma decisão muito interessante e ela tem um papel simbólico para o nosso país, em especial para a gestão da ministra Rosa Weber, né, que é a terceira mulher na história a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que esta pauta está relacionada a este marco institucional histórico e de um extirpar, em definitivo, de um fantasma que poderia estar rondando o ordenamento, que é a utilização da tese da legítima defesa da honra nas hipóteses de homicídio, né, nas relações familiares, né? Para que o nosso telespectador entenda melhor, é aquele sujeito que é traído e mata o seu companheiro ou sua companheira para proteger a sua honra, para lavar a sua honra, né? Esse tema no Brasil, de uma forma, me parece que já consolidada, já não era mais aplicada a esta tese. Mas acho que o Supremo leva ao plenário para que não restasse mais dúvida sobre este tema, para que não tivesse mais nenhum argumento, seja ele de qualquer modo, levado em consideração no tribunal do júri, na hora do julgamento de um homicídio, de que alguém poderia, de alguma hipótese, em algum momento, arguir a tese da legítima defesa da honra. Então, esse papel simbólico, eu acho que ele é extremamente importante, vem num momento relevante de marcar a posição da passagem da ministra Rosa Weber pela Suprema Corte Brasileira, que já está aí nos seus estertores, né? Daqui a alguns dias ela já não lá mais estará, mas fez uma gestão à frente da presidência do Supremo, uma gestão de enfrentamento de temas complexos para o país, e este é mais um deles, que me parece tem um papel simbólico relevante para o país. É um debate, como você disse, extremamente importante. O número de feminicídios, infelizmente, ainda é muito alto, né? E vem crescendo assustadoramente e de uma forma muito alarmante. Nós, inclusive, ouvimos áudios de alguns homens que, esse ano, por exemplo, que mataram a sua companheira ou a sua ex-companheira, e alguns áudios, eles falam assim, ela me levou a fazer isso. Então, por incrível que possa parecer, na mente de alguns homens, não sei se os advogados chegam a levar isso em suas defesas, creio que não, como você está dizendo. Mas na mente desses homens, eles ainda acreditam... aí eu vou fazer um parêntese, né? Lançou esse ano o filme da Ângela Diniz, obviamente que essa tese foi usada, extremamente criticada, mas foi uma tese que teve sucesso, tanto que ele foi condenado a 3 anos de prisão, né? Saiu pela porta da frente do tribunal. O advogado dele usou essa tese de legítima defesa da honra, do Doca Street. Estou falando isso porque o filme foi lançado agora, um filme muito interessante, por sinal.
E foi muito criticado, depois ele teve um outro julgamento, enfim. Mas na mente de alguns homens, e isso eu estou falando isso porque a gente escutou áudio deles, a gente fez reportagem disso. Eles acreditam que... E tem estudos acadêmicos sobre isso, né? Por que você matou a sua companheira? Não, porque eu deixei ela na casa da mãe dela e ela foi para a casa da irmã dela. Então, existe ainda um pensamento machista, muito machista brasileiro, que os homens, eles ainda culpam as mulheres pelos feminicídios. É verdade, Renata. Acho que essa evolução que nós precisamos viver no país... ela passa por diversos momentos. Ela passa por um momento normativo e o Congresso Nacional tem feito isso de uma forma intensa, né? Criminalizando a conduta, aumentando as penas cada vez mais. Mas ela passa também por um momento formativo, que é como nós ensinamos nossos filhos. Como nós ensinamos nossos filhos a olhar para suas mães. E, quiçá, as mães também têm um papel significativo nisso na sociedade. De fazer com que seus filhos compreendam que somos todos iguais. Vivemos uma sociedade e precisamos de uma colaboração mútua, que não há mais a figura do cabeça do casal. E é muito interessante isso, Renato, porque essa transformação social ela é muito recente. Eu não me considero tão jovem assim. Eu me recordo de uma passagem, quando eu tinha próximo aos meus 8 anos de idade, quando na televisão brasileira passava uma propaganda dizendo que não havia mais a figura do cabeça do casal. E eu não entendia muito bem o que era aquilo, né? O que é o cabeça do casal? E fui perguntar ao meu pai o que era o cabeça do casal. E ele me disse que a figura do cabeça do casal era porque os homens eram mais preparados para alguns temas, que era uma figura do Código Civil anterior. As mulheres até... O seu pai lhe disse isso? Meu pai me disse isso, porque era o que o Código Civil dizia. Até 1988, as mulheres não tinham CPF, elas usavam o CPF do marido e para fazer uma série de negócios jurídicos na década de 80, até a década de 80, se precisava de autorização de um homem responsável, ou era o marido ou era o pai. Então, nós vivíamos num tempo diverso. Infelizmente, essa cultura de transformação que a Constituição brasileira nos trouxe, nós trocamos o software, mas mantivemos o hardware antigo, que as mesmas pessoas conviveram com esse novo espaço. E esse hardware tem sido atualizado de tempos em tempos. E esse hardware precisa de uma atualização mais rápida, né? É inimaginável que 35 anos depois da Constituição de 1988, onde já não parava mais nenhuma dúvida sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, nós ainda precisamos estar discutindo estes temas. Sim. A sociedade brasileira avança a passos largos, mas ela ficou muitos anos avançando a passos muito curtos. E, portanto, agora nós precisamos continuar nessa perspectiva de formação de novas gerações, compreendendo que os espaços entre homens e mulheres, as responsabilidades, os direitos e obrigações são os mesmos e ninguém tem, logicamente, o direito de se imaginar dono da existência alheia, né? Se não está mais feliz em suas relações, tem duas soluções: a separação ou a terapia. Esses são os dois caminhos que eu aconselho àqueles que não estiverem vivendo um bom momento. Essa terapia pode ser psicológica, religiosa, como cada um bem entender. Mas ame a sua própria existência e ame o outro como a si mesmo, né? Acho que esta é a essência fundamental. Quando eu não consigo reconhecer o outro como um igual, como eu imagino um superior ao outro, eu acabo tendo argumentos como esses, de pessoas que certamente precisam de tratamento psicológico para compreender o seu lugar no mundo. Com certeza. E a minha tese é que todo mundo deveria fazer terapia. Olha só. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre delação premiada e vários outros assuntos constitucionais. O nosso entrevistado é o fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, o advogado Flávio Pansieri. Flávio, recentemente o Supremo Tribunal Federal determinou a obrigatoriedade da figura do juiz de garantia nos tribunais. O que é essa figura do juiz de garantia? É uma figura muito interessante que existe em diversos países do planeta, com democracias consolidadas como a nossa, que funciona da seguinte forma: um juiz será responsável pela fase de investigação.
e outro juiz será responsável pela fase da instrução e do julgamento da sentença propriamente dita. Ou seja, aquelas medidas preparatórias que a polícia pede junto com o Ministério Público para quebrar o sigilo, para que eu possa fazer uma busca e apreensão, o pedido de prisão preventiva, ele é decidido por um magistrado. A partir do momento que ele faz a denúncia, que o Ministério Público faz a denúncia deste investigado, isso sai das mãos desse juiz investigador que está próximo ao Ministério Público, que está próximo à polícia e passa para um outro juiz, que, por sua vez, não está, a palavra é esta, contaminado por aquela fase preparatória, por aquela fase quase inquisitória, onde o Estado busca produzir provas contra o indivíduo sem a complexidade do contraditório e que a ampla defesa deveria estar presente. E daí, na ação penal, eu tenho um juiz afastado dessa fase preliminar que decidirá isso de uma forma mais isenta. Essa foi a grande luta, né, daqueles que, por sua vez, defenderam a ideia do juiz de garantias. Eu acho que é um avanço no modelo judicial brasileiro. Eu acho que alguns fatos históricos que nós vivemos não teriam ocorrido se nós tivéssemos a figura do juiz de garantias, e acho que ela é positiva. A sua implementação, o Supremo disse que ela ocorrerá, que ela pode, a partir de agora, ocorrer em 12 ou 24 meses, de acordo com as possibilidades do judiciário brasileiro. Um argumento contra o juiz de garantias é que nós não teríamos juízes para ter juiz de garantia e o juiz para julgar a demanda. Mas, se nós pensarmos que o pacote anticrime trouxe uma série de novos instrumentos em matéria penal, como o Acordo de Não Persecução Penal, né, o ANPP, e outros instrumentos que, vamos dizer assim, abreviarão as ações penais, que não serão mais eternas, né, que permite que o sujeito já faça um acordo inicialmente para que, reconhecendo a culpa ou parte da culpa, para que não tenha ação penal, nós vamos reduzir a demanda do judiciário em matéria penal e processual penal. E aí, me parece, com uma pequena reorganização política administrativa e institucional do judiciário, ele vai conseguir destacar os juízes que são os juízes de garantia, né, que são esses juízes, os juízes instrutores e os juízes que julgarão efetivamente esta fase já durante a ação penal. Então, eu terei o juiz de garantias um novo juiz, que, por sua vez, cuida da fase da investigação, provavelmente dita, que nós poderíamos dizer que é uma fase mais inquisitória, sem muito contraditório para a defesa, e outro juiz, depois de receber a denúncia, que é esse juiz que vai julgar, afastado dessa fase preliminar, não tão perto da polícia, não tão perto do Ministério Público. Mas por que esse período? Por que o Supremo decidiu esse período de 12 ou de 24? Eu acho que é exatamente para que se possa ter um certo conforto para o judiciário se reorganizar. Tá. Eu acho prudente esse período. Quizá seja um período um pouco extenso, mas me parece que há uma prudência adequada em permitir a reorganização do judiciário brasileiro para que ele esteja pronto para isso. Veja, o processo penal não mudou, vai ser o mesmo processo penal. Só que eu preciso de um juiz deslocado para cuidar dessa fase. Né? E aí, cada município, cada comarca vai ter que se organizar para isso, né? Porque eu vou ter problemas de comarcas com um magistrado só, eu vou ter problemas de uma reorganização do Poder Judiciário em cada um dos estados brasileiros. Né? Recentemente, o presidente Lula defendeu a possibilidade de os votos dos ministros do Supremo não serem abertos no sentido da população não saber, né? De serem votos em sigilo. O que você acha dessa possibilidade? Olha, eu ouvi essa manifestação do presidente da República e tentei dela tirar uma manifestação a mais coerente e lógica possível, né? Lógico que o presidente da República, ao que parece, não está dizendo que os votos devam ser secretos, ninguém pode saber como o Supremo votou. Talvez o que ele pretendia dizer, ele não disse isso com todas as letras, mas o que ele pretendia, que é algo minimamente lógico, é que os votos não precisariam ser todos públicos como são hoje. Isso acontece em algumas cortes constitucionais mundo afora, em cortes constitucionais, onde a deliberação
e o resultado do julgamento, ele é um resultado secreto da medida em que todos sabem como a corte decidiu. Olha, essa é a posição final, da né? corte. Mas ninguém sabe se essa decisão foi por 6-5, foi por 7-4, quem votou como, porque é uma forma de proteger a própria Corte Constitucional e garantir uma certa maior estabilidade nas decisões. Todavia, isto não me parece que seja possível de se aplicar no Brasil, considerando que o nosso Supremo Tribunal Federal, para além de uma Corte Constitucional, também é uma Corte recursal, também é uma Corte originária, né? Nós estamos essa semana, por exemplo, julgando ações penais, né? Não é possível que cada um dos magistrados não exponham publicamente seus votos, porque ali eu tenho parte, se a parte tem o direito de ouvir o resultado individualmente de cada um dos seus julgadores. Diferente quando o controle fosse só abstrato, só controle de constitucionalidade de leis, e aí eu poderia ter esse debate de um novo modelo de julgamento, não mais tão publicizado como é hoje. Mas, considerando que a nossa Corte Constitucional é uma Corte Constitucional sui generis no mundo, é a única que recebe por ano mais de 100 mil medidas por ano para analisar. Então, por este motivo, me parece que essa proposta do presidente da República não seja adequada para o Brasil. Maravilha, a gente está terminando, quero agradecer demais os seus esclarecimentos, tão importantes a gente conhecer a nossa Constituição, né? Tão complexa, alguém que possa traduzir para a gente. Você está convidadíssimo para as próximas vezes que você vier a Brasília, estar aqui conosco. Muito obrigada, viu? Renata, eu agradeço a possibilidade de participar do Band Entrevista e contribuir um pouco com essa melhoria do debate político e institucional brasileiro, e até porque só com a participação da sociedade cada vez mais é que nós poderemos evoluir como indivíduos, mas também como coletividade. Com certeza. Obrigada. Obrigado. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e a gente se vê sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau.